Oi, pessoal, tudo bem? Estamos de volta com a nossa sexta aula e nós vamos falar agora sobre as crianças de 7 a 11 anos. Essa é uma idade muito importante porque é onde a criança ela ingressou na escola e a escola tem papel fundamental para a aprendizagem. Então a gente percebe que as crianças dão muito valor ao que o professor fala, ao que o colega fala. Então eles começam a interagir com o outro, com a outra criança da mesma faixa etária, de uma forma muito mais significativa do que da faixa etária anterior. Então ela consegue, nessa idade de 7 a 11 anos, ela já tem uma formação do seu pensamento, da sua memória. Ela passa, inclusive, a articular situações em benefício próprio nas outras faixas etárias, sim, mas não tão efetiva agora. Então, a gente percebe crianças que começam a dar sinais até mesmo de mentiras. Então, a criança, ela mente e ela acredita muito naquilo e ela vai afirmar que aquilo é correto. Existe uma fase da negação, então às vezes você vê dentro de uma escola, dentro do lanche, dentro do intervalo, uma brigando com a outra, nessa faixa etária, e você chama e ao conversar com essa criança, a criança nega. Eu, quanto coordenadora, muitas vezes já acabei presenciando fatos dessa idade, porque entre 7 e 8 anos é uma idade, principalmente nos meninos, de muita agressão física, de chutes e empurrões, por coisas simples. Então eles não conseguem verbalizar os problemas e eles vão, na agressividade verbal e na agressividade física. E muitas vezes eu, quanto coordenadora, via aquela criança, sabia que ela tinha machucado o outro, porque eu vi, e ao chamar para conversar, para fazer as orientações e as intervenções adequadas, a criança falava de pé junto que ela não tinha sido ela, mesmo eu tendo visto. Então, é uma idade onde a gente precisa tomar muitos cuidados com essa criança. E essa é uma coisa que a criança nega a sua ação, é algo muito preocupante. Nessa faixa etária, as crianças se interessam muito por jogos. Então, aquela história da competição, da brincadeira, do quem vai ganhar. A educação física tem um valor essencial para essas crianças. Então, durante o jogo, durante a brincadeira na quadra, com o professor de educação física, um jogo de futebol, uma brincadeira mesmo, até um jogo de tabuleiro, essa criança, ela vai com aquele todo entusiasmo para ganhar, porque ela quer, ela vai se superando quanto a isso. Aí ela passa por um momento, ela sai daquele momento da fantasia e ela entra na realidade. Então podem surgir nessa idade muitos medos. Ela entende a morte, ela entende o que é um assalto, ela entende de todos os problemas ambientais que estão acontecendo. Há crianças nessa idade que choram se ver um bichinho sendo maltratado ou se de repente perceber que a floresta está pegando fogo. É uma idade onde a sensibilidade emocional está muito aflorada. Porém, tem crianças que nessa idade há um fechamento dessa sensibilidade. Essa idade, às vezes, a criança se isola, toma um lanche sozinha, ela não tem amigos, e não é só pelo fato de ela não ter amigos, ela também não busca os amigos. Então, às vezes, o colega vai e chama essa criança para brincar. Daqui 2 minutos, essa criança se afasta. Então, percebam que há um afastamento. Então, essa idade é uma idade onde há muitas oscilações e a gente precisa muito ter um olhar para essas crianças. Eles são capazes, gente, de ter uma organização, entender as coisas por diversos ângulos. Então, quem é certo, quem é errado. Pode surgir em algumas crianças, nessa faixa etária, uma baixa autoestima, algumas características de solidão, de tristeza, inclusive de depressão. Então, a gente precisa tomar todos os cuidados. E essa idade é uma idade onde as crianças percebem tudo que está acontecendo ao seu redor. Então, assim, e elas começam até muitas vezes fantasiar: o professor não gosta de mim, meu pai não gosta. Ela começa a pegar a culpa para ela. Então, por exemplo, numa família que há o divórcio, nessa faixa etária, muitas vezes a criança ela acha que foi por culpa dela,
que os pais se separaram. Então, é preciso tomar todos esses cuidados, porque ela está num período de aceitação no grupo, na parte de interação, tá? Então, pais e famílias que colocam essa criança de castigo pode gerar aí uma timidez muito grande ou até mesmo uma agressividade. Então, o castigo para essas crianças é assim realmente muito crucial. Dói muito para essa criança receber um castigo. O castigo que eu digo nem às vezes um castigo físico, mas que tipo de castigo? Então, por isso que é preciso ter aí esse equilíbrio. Quais os fatores que nessa idade nos chama a atenção que tem algo errado com essa criança? Quando ela não aceita ordens, porque essa faixa etária, eles entendem as regras, eles entendem os combinados da escola, ele entende as regras da casa, então ele compreende. Então, se a criança não aceita essas regras, sinal de alerta. Ou ela cumpre essa regra de uma forma muito lentamente. Vou dar um exemplo. As crianças estão com os jogos espalhados e ela sabe que depois do brincar é recolher. Então, aquela criança que vai, ela entende a regra, mas ela vai tentando, fazer com que essa regra não seja cumprida. É uma idade onde acontecem muitos problemas de distração e nessa faixa etária, problemas de aprendizagem aparecem. Então, na educação infantil, até os 7 anos, aparecem as dificuldades de aprendizagem, mas não são tão nítidas quanto aqui, porque é onde acontece a aceitação e a escola. Então, notas, avaliações, o cumprimento dos deveres, o cumprimento da responsabilidade é muito característica dessa faixa etária. Às vezes é necessário, por as crianças se distrair, diante dos comandos, é necessário que você retome esses comandos com as crianças, porque é uma característica. Eles já começam a entender algumas metáforas. Então, por volta de 10 anos, 11, se você dizer, nossa, vocês estão falando pelos cotovelos. A criança entende que não é que vai falar pelo cotovelo, mas é uma metáfora que ela consegue compreender. Eles gostam muito de brincadeiras coletivas, então é algo bem importante que dá aí um sinal de alerta. Outra coisa importante nessa faixa etária, podem surgir algumas dificuldades de aprendizagem cognitivas. Então, dislexia, ela já tinha, só que agora vai aparecer. Déficit de atenção, hiperatividade, descalculia, dificuldades no raciocínio lógico, aparecem com muita frequência nessa faixa etária. Por isso que é importante que essa família e que essa escola tenha um ambiente de organização e de rotina. Essa criança, ela precisa dessa organização. Então, ao fazer as tarefas de casa, ela precisa estar num ambiente organizado, limpo, onde tudo esteja muito próximo a ela, porque se ela estiver na casa, eu preciso fazer a lição, onde está o livro? O livro está no quarto, vai procurar no quarto, não está, vai procurar na sala, não encontra. Essa desorganização, a criança perde o foco. Então, nessa faixa etária, todo um ambiente de organização, de verbalização, de afetividade, sempre a afetividade tem que estar presente na aprendizagem. Professores muito autoritários, em algumas crianças, podem ter efeitos negativos. A criança começa a ter medo, ela não se expõe, ela não fala, ela não expõe as dúvidas dela, e isso vai desencadear problemas de aprendizagem. Pais muito autoritários também, como também o contrário. Famílias muito democráticas, democráticas assim, pode tudo, você quem sabe. Então, não tem uma organização. Não, ele já tem 8 anos, ele sabe fazer as tarefas sozinhos. Não, não sabe. É preciso, sim, de que alguém oriente essa criança. Oriente a situação espacial. Essa criança já é capaz de tomar banho sozinha, de ter hábitos de higiene, de se limpar, de amarrar o tênis sozinho. Às vezes eu encontro, quanto coordenadora, crianças de 10 anos com os cadarços todos desamarrados pelo pátio da escola. E aí, às vezes, eu questiono e paro essa criança e falo, mas você não vai amarrar o tênis? Ele olha para mim e fala assim, mas professora Renata, eu não sei amarrar o tênis. É a idade onde as famílias têm que dar essa autonomia, porém com supervisão. Autonomia por autonomia, independência por independência, não vai trazer
benefícios para a criança. Então, temos que ter o equilíbrio. O que ela já é capaz de fazer sozinha? Eu não posso deixar uma criança de 7 anos ligar o fogo, porque ela não é capaz. Mas ela é muito bem capaz de organizar o seu quarto, de guardar os seus brinquedos, de ajudar nas tarefas domésticas, tirar o prato da mesa, levar o lixo. São pequenas tarefas que têm que ser feitas. E dentro da escola, a mesma coisa. Então, todos os especialistas têm que orientar as famílias do que essa criança nessa idade já é capaz de fazer. Tá? Aos 11 anos, que é onde a gente fecha aí o ciclo, que eu diria da infância, porque aos 12 anos ele já está ingressando aí na puberdade, só que a gente já tem algumas crianças de 10, 11 anos que já estão precocemente nessa puberdade e ingressando na adolescência. Então, é fundamental que essa criança tenha as suas responsabilidades, que tenha regras dentro de casa, lógico, sempre com um equilíbrio para que tudo seja muito bem pautado e que essa criança tenha um desenvolvimento e uma autoestima muito equilibrada. Porque uma criança que tem baixa autoestima, ela vai ser um adulto frustrado. E essa criança que é um adulto frustrado, muitas vezes não consegue se manter no emprego, tem problemas de relacionamento, separação, divórcio, quando adulto. Não conseguem. Isso são dados científicos. Os mais bem-sucedidos no mercado de trabalho foram crianças que tiveram regras, que souberam esperar e que tiveram um ambiente afetivo e acolhedor, tá bom? Na próxima aula nós vamos falar sobre a importância do brincar. Tchau, gente, até a próxima!